Escrito entre 1939 e 1944, num dos períodos mais convulsos da história do planeta, a ação de mau tempo no canal decorre entre 1917 e 1919, período abrangido por outra guerra mundial. Mas como pôde um romance passado essencialmente no microcosmos de umas poucas ilhas açorianas, como que alheias à agitação do mundo, afastadas no tempo e no espaço, tornar-se num dos grandes livros do século XX, elogiado pela sua universalidade? E por que chora Margarida Clark Dulmo, protagonista da obra, se até parte finalmente para a sua lua de mel? Que mais mistérios escondem os Açores? O amor não cria confissões explicadas no vão de uma janela, nem alegorias literárias de um querer bem concebido como matéria de um mito, ligado à rocha das ilhas e às noites de mau tempo no canal. Assim perdera o segredo daquela ocasião de uma valsa, como quem deixa cair uma minhoca inevitável debaixo dos pés de uma rapariga que tinha mais com quem dançar. Triste e aliado na cadeira, a reflexão de João Garcia, agora exercida no estilo dos teoremas da tática, foi trabalhando nele um pensamento preciso, numa substância dura, como se não fosse uma frase. O amor de um mito é puro mito. Mau Tempo no Canal é um caso excepcionalmente feliz na ficção portuguesa. É um grande romance construído sobre o grande paradigma narrativo que o Ocidente tinha construído no século XIX e que foi escrito e publicado numa altura em que a literatura portuguesa se sentia muito carente de ficção. Numa altura em que era um pouco verdade que Portugal é uma terra de poetas. Portanto, o Mau Tempo no Canal surge como uma espécie de prova de que era possível construir um grande romance, à imagem e semelhança daqueles que o público lia em qualquer parte do mundo e que era possível fazê-lo em português. O romance tem de ser visto como a necessidade que alguém saudoso dos Açores tem de falar das suas ilhas e torná-las conhecidas. E, ao fazê-lo, pôr lá dentro a vivência e a sua saudade. Penso que o Mau Tempo no Canal é um romance de âmbito não apenas insular, não apenas açoriano, mas de âmbito universal, porque versa o tema do amor e das dificuldades que existem quando há barreiras sociais a dificultar esse amor e essas relações entre os homens e mulheres, neste caso. Deixa-me ver o anel. É uma serpente. E foi esse choque de reconhecimento que eu tive quando li o Mau Tempo no Canal. Eu pensei, meu Deus, como é que é possível eu vir de uma terra tão pequenina e que foi amordaçada durante séculos e ter um escritor que desvenda toda a nossa alma e nos coloca em contacto com o mundo. O livro começa com um namoro entre Margarida, filha de uma família aristocrática à beira da falência, e João Garcia, filho de Januário, pequeno-burgueses com talento para o negócio, mas escorraçados pelos primeiros, os Clark Dulmo, mistura de origens britânicas com os primeiros colonos das ilhas, onde pontifica mesmo um tal tetravô Dulmo que alegadamente terá descoberto uma 10ª ilha dos Açores. De facto, um grande romance.
que eu costumo arrumar, vou ser muito breve e tanto quanto possível conclusivo, em 3 estratos, 3 camadas, quer dizer, há uma camada telúrica que é a natureza, diz muito sobre os Açores. Quem vier cá e não conhecer a açorianidade, vê que isto é assim mesmo, não é? Há uma camada, há um extrato de natureza social, diz muito sobre os conflitos de classe, a nobreza decadente, o caso do pai da Margarida Clark Dulmo, a família Dulmo e os seus problemas, e a família Clark também. Diz muito sobre os Garcias e os seus despeitos sociais, as suas vinganças, os seus ódios, a sua avidez. As dívidas do Diogo Dulmo, não? Esse malandro há de pagar, mas eu juro pela hóstia consagrada. Ai, filho, isto até parece um castigo. E um extrato psicológico muito delicado de ver, que é o mundo interior do João Garcia, os seus traumas de infância, o mundo interior da Margarida e o seu orgulho, a sua veneta, o seu amor próprio. João Garcia é atacado pelo Açor, cão da família de Margarida, símbolo do que não pode esperar. O pai abusivo desta, Diogo, propõe-lhe que case com o tio Roberto, que virá de Londres e que, rico ainda, poderá salvar da desgraça os fidalgos arruinados seus parentes. Entretanto, Januário, pai de João, conjumina vinganças contra os Clark Dulmo, que tanto o despeitaram. Literalmente pelo meio está o canal do título, o braço de mar que divide as ilhas do Faial e do Pico, que divide os proprietários e novos ricos da horta dos pobres, populares e simples baleeiros do Pico, com quem Margarida dialoga na mesma pronúncia, no mesmo sotaque, ao longo de um romance em cujos capítulos dominam as referências inumanas: serpentes, aranhas e teias, flores, pombos, fogos, oceanos, luas, peste. Mau Tempo no Canal como as grandes estruturas romanescas, é uma quantidade de histórias numa só, é uma trama que enreda uma série de sucessos e cujo ponto de apoio mais evidente é a relação entre duas personagens, que por sua vez é a relação entre duas famílias, que por sua vez significam a relação entre dois estratos sociais. Tudo isto num microcosmos, um lugar no mundo que é uma imagem do mundo e que, portanto, facilita a extensão alegórica do sentido do que se passa. O que se passa é reduzido ao osso, um conflito entre partir e ficar, um conflito entre duas personagens que encontram soluções diferentes para a sua vida a partir de um cruzamento que é uma paixão, uma relação sentimental frustrada. É um romance que tem uma grande relação com as vivências açorianas, com a açorianidade atlântica. A açorianidade só pode ser atlântica, mas quer dizer a atlanticidade e a açorianidade. Os mares do Atlântico, a sua inclemência, os isolamentos das ilhas, a sociedade açoriana de 1917-19, a peste, as dificuldades de comunicação, a presença inglesa no Faial, diz imenso do ponto de vista civilizacional, diz imenso do ponto de vista sentimental, diz imenso, passo o exagero, do ponto de vista biográfico disfarçado do autor. E, portanto, é um grande romance. Certo, mas apesar de tudo, os Açores são 9 ilhas, 5 cidades. Por que então situar a teia de amores entre a aristocrática Margarida, o ostracizado João Garcia, o teu inglês Roberto e o nobre André, filho do barão da Urzelina, derradeira tábua de salvação para as contas dos Clark Dulmo após a morte de Roberto, na ilha do Faial e sua pequena cidade da Horta? Por que não São Miguel, a maior e mais populosa, ou a terceira, mais liberal, culturalmente evoluída e onde o próprio autor nasceu e cresceu? Porquê? Porque tem as nuvens, as cores, o pôr do sol, as festividades,
a impregnação local, os cheiros, os perfumes que exalam a primavera, um mundo sensorial, uma espécie de segunda natureza, tem tudo isso como uma carga poética do que é narrado. Mas também tem as dificuldades da vivência, as dificuldades dos pescadores da baleia, as dificuldades do viver isolado, o mau tempo no canal, o mau tempo que exala a Margarida em São Jorge, Margarida Claquedura, personagem principal e uma das figuras mais ricas, uma das personagens mais ricas femininas da literatura portuguesa. Talvez se possa voltar a isso. Mas tem todas essas vivências do isolamento insular, tem as belezas e as dificuldades da vida insular. Os barcos, que no período dos descobrimentos na carreira das Índias, os barcos paravam em Angra, porque era o porto escolhido por ser o mais fundo, ventos predominantes do sudoeste escolheram aquela ilha. Quando começa a navegação entre a Europa e a América, e o grande circuito é navegação entre a Europa e a América, os barcos passavam entre as ilhas do Grupo Central. E então aí passaram a escolher a Horta como o sítio de paragem. Ao tempo no canal abre com uma grande tempestade, não é? Que é uma metáfora da tempestade que vai no interior das pessoas, dos personagens, dos indivíduos, mas já uma tempestade que está a assolar também a sociedade. Apesar de ele ter acabado Mau Tempo no Canal em 1944, a Segunda Guerra Mundial não acabou, mas já se prevê que o mundo nunca mais será o mesmo. E como é que um homem que vem para Lisboa muito novo, que perde o contacto com os Açores ainda muito novo, tem a genialidade de sentir, de prever, de conhecer que isto nunca mais será o mesmo. Uma classe ascendente vai derrotar a outra cada personagem em Mau Tempo no Canal é, de facto, um símbolo. Mas depois há uma outra razão, que é quando é criado o telégrafo, há que fazer uma ligação por cabo submarino entre a Europa e a América, e o sítio natural para esse cabo passar e para ver ligações foi a Horta, porque todos estes fatores fizeram com que a Horta se tornasse uma cidade influenciada pela cultura anglo-americana. O Onésimo Almeida, que é um grande amigo também, e um mentor meu, já agora, também disse, enquanto não leres o Mau Tempo no Canal, não falo contigo sobre literatura portuguesa, não é? E então eu li. E aconteceu comigo aquilo que o Herman Melville chamou o choque do reconhecimento, que é ler um livro e mesmo que, como leitor, você não se identifique com nem as classes sociais lá presentes, nem as questões, experimentos daquela época, mas já qualquer coisa tão universal, tão humano nele e simultaneamente tão teu, tão do mundo tão pequenino como o teu e do universo inteiro. O desporto, a cultura em todas as suas dimensões, era uma coisa natural para a classe média e para, sobretudo, a burguesia da Horta, se é que se pode falar de burguesia na Horta. Então, é esse ambiente que se instala na cidade e que o Nemésio conhece quando vai estudar para lá. Portanto, conheceu bem aquilo e pensou, olha que belo sítio para contar uma história que não é apenas local. Eu pego nesta história, transporto-o para aqui e dou-lhe todas as dimensões universais, porque lá vai o Roberto Clark, inglês, vai buscar personagens inglesas que mistura ali e nos Açores, se há um sítio onde se tem a noção do arquipélago, é ali as ilhas estão mais próximas, ele pode alargar muito toda a dimensão do romance. E foi isso que ele fez e é por causa disso que a Horta tem, nesse romance, esse ar de uma cidade, embora pequenina, uma cidade aberta ao mundo. O Mau Tempo no Canal tem a conflitualidade entre duas famílias que se detestam,
a aristocracia e, digamos, uma burguesia, uma baixa burguesia que se endinheirou, e a família Garcia e a família Clark de Ulmo, e os jovens, à maneira de Romeu e Julieta, enfim, amam-se, mas amam-se de forma difícil, é um amor difícil e recalcado. E a Margarida é orgulhosa, tem aquilo que se chama veneta. Eu, se bem me lembro, como diria o Nemésio, no Mau Tempo no Canal há aquele confronto entre os de Ulmo, a família de Ulmo, uma aristocracia que está a perder poder decadente e uma burguesia ascendente que é representada pelo Januário Garcia. Este confronto é muito interessante, mas agora as coisas estão diferentes, felizmente. Diogo, essa menina anda a namorar o filho de Januário. Diogo, por amor de Deus. Nemésio retrata é uma sociedade efetivamente estratificada, que tinha saído da monarquia, que estava a ser apanhada pelo Estado Novo, em que, portanto, poder e contrapoder, todos esses estratos existiam por prática e existiam por necessidade de organização. Eu diria que hoje em dia a gente já não tem tanto isso. Agora que efetivamente se nota, e Portugal inteiro tem um bocado isso, a proximidade do poder, a distância do poder, o fazer parte das pessoas que importa para mudar as coisas, ou das pessoas que nem são chamadas para aí, isso continua a existir um bocado. Está mais diluído, nota-se menos, há um verniz, e ainda bem, há um verniz democrático e um verniz de obrigação de relação democrática, mas se fizéssemos desaparecer essas obrigações, muitas das coisas que estão lá ainda existiriam. Não esteja assim. Meu pai bateu-me como se eu fosse um cão. Eu sei. Tudo isto porque eu fui falar com o João Garcia. Cá em casa não podem com aquela gente, Margarida. Pois não, mas estão muito enganados. Tanta proa de serem das primeiras famílias do Faial. Tem razões para isso. Clarques e Dumos, mas o resto é o que se vê. Meu pai passa os dias em casa da amante. Margarida. Sabes que é verdade. E depois os pastos vendidos, a armação baleeira enterrada em dívidas. O resultado de terem posto na rua Januário Garcia. A personagem de Margarida é uma personagem que nem o próprio Essa tem, porque o Essa é um grande pintor de costumes, ou de decadência de costumes, vive sobretudo pela elegância incontestável e inultrapassável da sua prosa, mas não tem, e muito menos uma personagem feminina, como se sabe, não é? Com a problemática interior, a tortura, a indecisão da Margarida, que está alimentada por uma figura real, por uma vivência do Nemésio. Há um aspecto no Mau Tempo no Canal que me parece interessante, que é, normalmente associa-se uma certa projeção autobiográfica de Nemésio no protagonista, no João Garcia. O rapazinho que sai das ilhas, o rapazinho cujo amor é de algum modo travado por circunstâncias, por questões sociais, por uma série de coisas, e que acaba por seguir o seu caminho e vir para o continente. E sempre me pareceu mais interessante ver no Mau Tempo no Canal essa projeção autobiográfica ao contrário, ou seja,
Para mim, Nemésio, se está em alguma personagem, é em Margarida. Ou seja, é a tentativa de representar alguém que tem muita força dentro, sabe muito bem a responsabilidade que tem em relação à sua raiz, de dizer a sua raiz, a quem é limitada à fuga, é limitada à saída, mas alguém que faz da fraqueza força. Isso, de alguma maneira, é o próprio Nemésio. Zanguei-me com Margarida. Bati-lhe por causa daquele sujeitinho. Outra vez? Outra vez. Estás triste porquê? Porque bateste na tua filha ou porque ela namora com o filho de Januário? Foi pena. O Nemésio fez assim um romance que acabou muito açoriano, porque a Margarida acaba incapaz de fazer o corte com a ilha e a Margarida fica na ilha, prisioneira. Ela devia ter pegado no Roberto, casado, e ir embora para a Inglaterra e pronto, acabava. Era uma mulher de fato liberta e não a Margarida que subjuga, que se deixa emaranhar e acaba por ficar reduzida a pouco na solidão da ilha. E eu disse, isso era o Alexandre Pinheiro Torres que fez essa comunicação, e eu disse: Alexandre, isso é muito bonito, mas se o autor se chamasse Vitorino Pinheiro Torres, de modo que cada crítico, quando lê uma obra, vê com os seus olhos e vê lá muitas coisas. Pois é também, e pode ser um Romeu e Julieta, mas não, para mim não é o lado mais interessante. E a Margarida Claque Dumo acaba por vir a fazer um casamento acomodado e com André Barreto, família que ela conheceu em São Jorge, quando o destino, ponho aqui com maiúsculo, não é, a levou a ficar isolada em São Jorge, foi atrás de uma pesca da baleia, e com um desvio provocado por um mau tempo no canal, ela ficou premonitória, uma espécie de premonição, ficou em casa do futuro sogro. Eu já te disse que essa pessoa para nós é como se tivesse morrido. Acabou. Quando viu que realmente o João Garcia não tinha a coragem de a disputar devidamente, ao fim, um pouco, a meu ver, uma personagem problemática, uma mulher que, por uma questão também de orgulho e de não se sentir devidamente requestada por João Garcia, que era um fraco, bom rapaz, mas não chega, não é? E o João Garcia perdeu, entre aspas, a Margarida para o casamento de acomodação que Margarida fez, não é? Cá em casa é melhor, mãe. Tens razão. Eu também não gosto da maneira como o teu pai te trata. Só então Margarida se deu conta de que estava deitada na caverna de uma ilha que parecia deserta, embrulhada no pano de uma vela, no meio de homens a quem o sono e o cansaço tinham devolvido o instinto e o bruto calor da natureza. Passaram-lhe pela cabeça imagens de outros homens: o Álvaro de Betancourt, o Cerejo, aspirante do navio Escola Sagres, o Dr. António Lopes, que a levara quase pelo ar em pleno cotillon do Real Clube Feialense, enfim, João Garcia beijando-lhe a serpente do anel e André Barreto dizendo-lhe ao luar da Estrada da Caldeira: não gosto de a ver assim triste. Tantos cavaleiros andantes da sua mocidade embrulhada no sudário de uma vela. Mas, sentindo arfar docemente a barba do Tiamaro de Mirateca, cheia do hálito vivo que entrava do mar pela furna dentro, ganhou confiança e adormeceu. Basicamente, podíamos dizer, Mau Tempo no Canal é uma história de amores infelizes, sim, mas também é uma história de como uma parcela da humanidade se adapta a viver no meio do mar, enfiada em cima de um rochedo,
ou como nos mais pequenos lugares do mundo se sente a repercussão dos grandes fenómenos, da guerra, da peste, da fome, da doença. E, portanto, é uma narrativa de significação universal por isso, porque consegue ser infinitamente mais do que uma história de amor. O Nemésio era um criador, o Nemésio tinha uma enorme intuição, via coisas e depois conseguia, em frases. Para nós, a geografia vale tanto como a história. Isso é um tratado, porque ele escreveu isso e disse isso numa altura em que havia uma visão determinista da geografia, que era, as culturas naquela altura eram tidas como resultados. As culturas são resultado da geografia. Eu penso que o termo açorianidade é da autoria do Vitorino Nemésio. Nemésio é um mestre e eu acho que influenciou muito a cultura açoriana, os escritores que vieram depois. É uma figura incontornável e foi um homem que pensou muito, que refletiu muito, curiosamente vivendo quase sempre fora dos Açores, viveu muitos anos em Coimbra, mas foi um homem que conseguiu uma reflexão muito profunda sobre esta vivência insular que nós temos, que sendo um território nacional tem características muito específicas. Ele dizia, por exemplo, uma coisa que eu acho que nos define de uma maneira genial, que é, para o açoriano, a geografia é tão importante como a história, não é? Porque nós dependemos aqui muito da geografia, dos elementos. Essa ideia do que é ser ilhéu no Atlântico, português, afinal é o quê? E o que é que o distingue dos outros ilhéus? O Vitorino Nemésio tem um texto fantástico, e ele era muito novo nessa época, em que ele diz, de uma maneira simples, e eu não vou citar ipsis verbis, mas vou citar de memória, em que ele diz que, como povo, estamos soldados à terra de onde viemos, mas somos como as sereias, somos de carne e de pedra. Os nossos ossos mergulham no mar. Particularmente a partir do século XIX, em que os açorianos tomam consciência de si próprios e da existência do mundo para além de si próprios, encetam um diálogo intenso através da literatura. Quando se fala hoje em cultura açoriana, hoje há uma ideia de que, enfim, a cultura açoriana tem artistas plásticos, tem grandes músicos, mas a cultura açoriana, a cultura erudita açoriana, é fundamentalmente uma cultura literária, de comunicação com nós próprios e com os outros. Esta necessidade de dizer aos outros, eu estou aqui e quero pertencer a um mundo que vem para além do meu. Arriscar uma teoria para justificar a existência de um grupo relativamente numeroso de artistas, de pintores, de gente das áreas das artes, digamos assim, é sempre arriscar uma teoria. O facto é que nós temos, por quilómetro quadrado, e por total de população, uma percentagem muito maior. Para já, há uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Os Açores não são tão pequenos assim. São 600 quilómetros de Santa Maria ao Corvo. É mais do que do Algarve ao Minho, só que é espalhado no mar. Mas a distância existe. E, portanto, quando a gente soma as ilhas e faz desaparecer o mar, faz desaparecer simultaneamente o que separa, mas o que agrega as diversas peças que fazem os Açores. E a distância existe quando a gente telefona, e existe quando a gente manda buscar um livro, e existe quando a gente precisa de uma reunião.
E os meios de transporte são outros, ou seja, o mundo não é apenas o somatório dos bocadinhos de terra. É feito das distâncias e da geografia e do enquadramento. Talvez valha a pena perguntar. Neste ponto, o telespectador duvida, porventura, de que nos Açores a geografia e a natureza definem a vida e o rumo da história? De que as ilhas estão antes dos homens? Não se preocupe, a pergunta era retórica. Mas então, se já concluímos que a açorianidade e as suas características informaram em maciça medida o romance de Vitorino Nemésio, o que faz do livro uma obra universal? Para mim, a literatura é um retrato da sociedade ou não vale nada, não é? E Mau Tempo no Canal é isso, é um retrato de uma sociedade pequeninina, ainda por cima assenta na Horta, nem sequer na Terceira ou em São Miguel, na Horta. É uma sociedade pequena que está a viver todos os traumas que o mundo vive na sua época e que os indivíduos, no caso de um romance, os personagens, estão a reagir da melhor maneira que sabem e podem. E depois transpõe-se Mau Tempo no Canal como um William Faulkner, como qualquer outro grande escritor, como um Dostoiévski em Moscovo, que retrata uma sociedade limitadíssima em termos geográficos e humanos, e depois fala com o mundo inteiro. Isso é genial. Isso não é nada português. Não é nada português, porque a maior parte dos nossos intelectuais desliga-se da terra, não quer falar destas coisas e quer ser cosmopolita. Há uma enorme preocupação em Portugal. As pessoas serem cosmopolitas e universais. E daí vem a pergunta que me fez há pouco, se o romance era demasiado regionalista. Então as pessoas situam, muitas vezes, até as suas histórias, pensam sempre em colocá-la em termos universais. O que acontece? Não são, porque depois alguém de fora vai ler e diz e pensa, isso já está visto, isto é uma imitação pobre de uma coisa escrita na França, uma imitação pobre de uma coisa escrita na Inglaterra, e para isso os ingleses e os franceses já têm o seu. Quem é que fica interessante? Ficam aqueles que, a partir de dentro e aqui, contam as coisas de cá de dentro, porque conhecem melhor do que ninguém, e os de fora querem depois ler para perceber esta realidade. A universalidade do romance resulta de um regionalismo que está superado. Não é um regionalismo no sentido estreito, no sentido provinciano, no sentido da divulgação de factos microsituados. Resulta da vivência humana, da dramaticidade da condição do ser ilhéu. E a dramaticidade da condição do ser ilhéu redime tudo, quer dizer, não há regionalismo no sentido empobrecedor. O que há é que o que é geograficamente regional se transforma em universal por uma vivência humana. Quer dizer, ele promoveu de tal maneira aquilo que se passa aqui com gente daqui, com gente que estava cá, que entrou para o grande padrão da condição humana. O romance Mau Tempo no Canal é um romance, no início fala-se numa 10ª ilha. Nos Açores havia a crença de que havia uma 10ª ilha para norte. E as pessoas andavam à cata dessa 10ª ilha. Muita gente andou, havia uma ilha. Aliás, a procura dessa 10ª ilha, que também é a Ilha Antilha, ou a Ilha das 7 Cidades, é um tema muito vastíssimo. Era uma obsessão na altura. Havia a crença de que havia uma ilha para lá de lá. E depois, quando se chega à América, pensam, cá está a ilha. Quando chegam às Antilhas, eles pensam que é a Antilha. Mas ele tem o curioso é que, como os gregos pensavam que os Açores, aquelas ilhas ali, eram as ilhas da Macaronésia. Em grego, macaroni significa felicidade. Não tem nada com macarrão nem com macaroni italiana. Significa felicidade. Então, os Açores, aquelas ilhas, seriam as ilhas da felicidade. Um pouco associadas à república mítica de Platão, uma ilha, uma república ideal onde há felicidade. Só que, de facto, o Nemésio pega nesse tema e, para ele, aquela gente naquela sociedade, a Margarida é o símbolo dessa procura de uma ilha, a tal ilha da felicidade, que nunca ninguém encontra, e a Margarida nunca encontra a felicidade. Os Marinheiros do Pico, com os quais Margarida, nesta sua ânsia de libertação, também convive e conversa, e até navega com eles, neste episódio da caça à baleia. O romance é muito complexo de contar, mas tem situações simbólicas muito belas, nomeadamente o final,
o capítulo final, que é a partida para uma viagem de núpcias de Margarida Clark Dulmo, que atira um anel, enfim, ao fundo do mar, essa situação simbólica, essa situação em relação ao passado e em relação à sua ilha, aquilo que ela diz quando parte, é Nemésio que parte naquela altura. Somos como as sereias, de carne e de pedra. Os nossos ossos mergulham no mar. O anel de Margarida, a serpente símbolo de Eva, a mulher original, um pecado e um poder não exercidos, cega por lhe faltar a esmeralda, enterra-se, desaparece. É o destino de Margarida. Podia ter tido tudo. Resigna-se a não ver mais nada. Há um problema interno nas ilhas que é ou a pessoa regressa e faz coisas na sua terra e deixa de ter, digamos, o impacto que teria fora. Essa história do fora e dentro é muito marcante nas ilhas. Ou então insiste em viver fora e nem sempre acaba por ser bem respeitado ou bem visto ou totalmente aceite pela comunidade que cá ficou. Terá sido então por isso que a obra padeceu de uma certa timidez no modo como foi recebida? Uma, como lhe chamou David Mourão Ferreira, conjura de silêncio? Não foi recebido assim com de braços abertos, ninguém disse é uma obra-prima aqui. Portanto, não recebeu nenhum estímulo da parte dos leitores nem dos críticos. Pelo menos da maior parte. Hein? Foi razoavelmente bem recebido pelo público. Se atendermos a que teve até finais do século XX, não sei, 7, 8 edições, ou seja, pode não ter sido um sucesso de vendas instantâneo, mas foi vendendo seguramente, e o autor tinha muito orgulho nisso. Foi um bom sucesso de crítica também, teve pouca crítica, mas a que teve era boa. Basta o Mau Tempo no Canal para impor um grande escritor, descontando certas adiposidades narrativas que resultam da tendência de falar muito sobre os Açores e de uma interferência que caracterizava muito o Nemésio, que é a interferência da erudição, à figura retórica da alusão. O Nemésio está continuamente a deixar-se interferir pela sua erudição. O arquipélago nem sempre reage bem às suas vedetas. Claro que existem aquelas que são incontornáveis e incontestáveis, mas mesmo assim, eu lembro-me de muitas vezes as pessoas se queixarem do Vitorino Nemésio porque ele não tinha regressado, não tinha fixado raízes. Quisera poder enfeixar nesta página emotiva o essencial da minha consciência de ilhéu. Em primeiro lugar, o apego à terra. Este amor elementar que não conhece razões, mas impulsos, e logo o sentimento de uma herança étnica que se relaciona intimamente com a grandeza do mar. Era este orgulho, feito de singularidade e solidão, que levava Antero a chamar aos portugueses da metrópole os seus quase patrícios. No caso do Mau Tempo no Canal, acrescenta-se um atrativo, enfim, que me é especialmente grato como açoriano, é que tem capítulos inteiros com a chamada de atenção no início de estarem escritos em português do Pico. É um português cheio de palavras inglesas, americanas, trazidas para a linguagem comum dos baleeiros é resultado de uma antiquíssima imigração dos homens do Pico, dos picarotos, nos navios baleeiros americanos. Não há escritor nenhum que escreva para multidões. Pode vir a ser lido por multidões. Quando um escritor escreve, está a pensar essencialmente em algumas pessoas só. Os seus amigos, os seus colegas. Com quem é que eu estou a dialogar? Eu estou a dialogar com este meu amigo,
com este meu colega. O facto de depois milhares ou milhões, no caso dos escritores mundiais, serem aceitos, isso é secundário. O facto é que nós temos que dialogar com alguém. O Nemésio é mais venerado do que propriamente... se calhar ainda não encontraram a chave para conseguir abrir o cofre. Portanto, eu não vejo a coisa como uma inveja. Pode ser um pouquinho, mas não vejo a coisa como inveja. Eu vejo, sobretudo, como ainda nós não termos descoberto o modo, e não é só com o Nemésio, também é um pouco com António da Costa, também é um pouco com outros, há uma dificuldade em os fazer suficientemente nossos para os podermos interpretar. Vitorino Nemésio nasceu na Praia da Vitória, Ilha Terceira, em 1901. Não foi um aluno brilhante e chegou mesmo a ser expulso do Liceu de Angra. Por isso conclui, já na Horta, o curso geral dos liceus. 10 valores. Um pouco brilhante, não? Muitos professores de letras tinham sido alunos do meu avô. E como tal, a primeira referência nas aulas de apresentação era perguntarem se eu era familiar de Vitorino Nemésio. Ao qual eu dizia que sim, que era neto, mas isso dava-me uma certa responsabilidade de ter que triunfar nas notas e de ter que de justificar o nome que usava. Sim, pode parecer estranho, mas após a primeira grande viagem para cumprir o serviço militar, após uns anos em Direito, que detestou, Nemésio matricula-se em Letras na cidade dos estudantes e torna-se, enfim, aluno emérito. Como professor, foram 40 anos brilhantes, entre Bruxelas, Brasil, Coimbra e Lisboa. A curiosidade científica é qualquer coisa que ele tem desde menino, desde toda a vida. Em todas as etapas da produção dele se nota. Nota-se muito no Mau Tempo no Canal que o autor do livro é alguém que não se limita a contar uma história, que é alguém que tenta invocar todo o tipo de conhecimentos, isso é muito sensível na quantidade de vocabulário acerca da fauna, da flora, dos aspectos documentais dos Açores, do cenário da obra, mas é também nítida na forma de narrar. Ele disse nesta casa, na última lição, toda a vida tentei estudar tudo e o mais que podia para o que desse e viesse. Já casado com Gabriela, destacam-se na produção do Rochinol, obras como Corsário das Ilhas, Festa Redonda, Varanda de Pilatos ou, entre muitos outros e para além do óbvio, Sapateia Açoriana. Mas o professor ainda tinha mais um trunfo na versátil manga. Em primeiro lugar, peço desculpa do mau estado do meu aparelho fonador. Exagero talvez, porque há bocado estava ainda pior. Era um programa que tinha uma grande audiência própria na televisão da altura. Uma televisão que era única, apenas havia um canal. Mas, se bem me lembro, era um verdadeiro coqueluche, precisamente pela grande capacidade de comunicação que tinha Nemésio. E depois aquela arte de pegar nos assuntos mais triviais e saber conversar, e parecia que os temas eram infindáveis. Há quem diga que havia alguém atrás da câmara. Portanto, esta capacidade de grande comunicador que era, e era uma pessoa que tinha esta qualidade extraordinária de trazer a sua cultura e a sua erudição, torná-la, de certa maneira, popular. Nemésio colabora na Seara Nova. É jornalista, corresponde-se com Unamunho, recebe o prémio Montanha. Sem jamais esquecer o legado ilhéu, celebrando o mesmo, Vitorino Nemésio morre em 1978 e está sepultado em Coimbra. Mas cumpriu o seu destino, ser um homem da Renascença. Sempre o conheci mais como poeta do que como narrador. E sempre, aliás,
foi sobretudo ao poeta. Aliás, ele próprio dizia que o que ele era, de facto, era um poeta que, entre outras coisas, tinha escrito um romance. Ele apreciava pequenas coisas, era capaz de ficar parado diante de um... Não digo diante de uma ortiga, mas por aí ele era capaz de ficar parado diante de uma erva, a conversar, e depois, de repente, já estava a falar da experiência que tinha tido no Brasil e dos indivíduos que, semelhantemente, eram parte da população noutros lugares. Ele era muito bonito por isso, porque mantinha um nível completamente universalizante e, ao mesmo tempo, ancorava esse universalismo sistematicamente nas ilhas. Depois de mau tempo no canal, Nemésio não escreveu mais romances. Ficou-nos esta Margarida, eco da Dama do Mar de Ibsen, sozinha porque o João não soube lutar por ela, sozinha porque o tio Roberto sucumba à peste, sozinha mesmo que acompanhada por André Barreto, apenas para salvar as aparências da família. Margarida não conseguiu afastar-se do coração das trevas. É um romance de paradoxos e ambivalências. Insular, mas universal. Açoriano, mas nacional. Português, mas do mundo. Uma história de diferenças entre classes, onde os Clark-Dulmo têm as canoas, mas não caçam a baleia. Onde a aristocracia moribunda da horta é incapaz da aventura do povo baleeiro. Uma obra de personagens, sim, mas onde estas são dominadas pelos elementos. Num arquipélago profundamente religioso, mas que celebra a sua fé em festas marcadamente pagãs. Numa terra que produz Zeca Medeiros, mas que também viu nascer Nelly Furtado. É um romance de época, mas muitos dos costumes retratados mantêm-se contemporâneos. Que dizer então da peste e do vendaval? Pragas que sobrepassam todo o livro, aparentemente poupando os ricos, elitistas e predestinados. Ou assim pensavam eles. Mau tempo no canal é, sobretudo, um testemunho da arte de contar a grande história a partir das pequenas coisas. A partir de uma terra longínqua, um sítio de turistas na sua própria casa, para a qual é mais caro viajar do que para Paris, Barcelona, Londres ou Praga, Nemésio fez a história do mundo. Talvez valha a pena, a partir de agora, conhecer os Açores como eles merecem. O programa Grandes Livros é patrocinado por El Corte Inglés.